Então é isso, vamos lá. Bom, vamos começar a nossa aula. Então, pessoal, como eu havia falado anteriormente, o nosso objetivo agora é dar sequência a essa aula, que foi a primeira aula lá atrás, né? Em que a gente está falando sobre arte em transformação. A arte é uma jornada. A gente está falando o tempo todo que a arte ela passa a se transformar a partir da modernidade. Mas, professor, as artes desde a Grécia Antiga e as artes africanas, elas nunca mudaram? Mudaram, sim. Tudo está em constante mudança. Mas a gente está falando de uma forma mais conceitual. É a partir da pós-modernidade que a gente começa a pensar a arte, não na pós-modernidade, falei besteira. É a partir da modernidade que a gente começa a pensar a arte que não seja naquela característica funcional. Que seria o quê? Que seria, eu vou fazer essa obra de arte aqui porque os Médici de Florença, que são os banqueiros, estão me pagando para fazer essa obra, para fazer levantar esse prédio, essa arquitetura, para vangloriar o poder da cidade. Não. A arte agora está sendo pensada por um viés que eu diria até, inclusive, de anti-arte. Eu ousaria dizer que pensar a arte a partir da modernidade é pensar a arte pelo viés da anti-arte. Por quê? Porque os modernistas europeus são os primeiros, através de seus manifestos, a questionar o verdadeiro papel social da arte. E quando a gente fala em papel social da arte, eles estão questionando ali para que a arte serve. Gente, quando a gente estuda a história da arte, a gente estuda a história da arte pelo viés histórico, estético e social. Então, aqui a gente está focando entre esses três vieses, que é a questão histórica, a questão estética e a questão social. Esses três, eles são o tempo todo conectados ao conceito de arte, porque ele vai exigir mudanças que começa a ser radicalizado com o mictório do Duchamp, que não é esse mictório que está na tela não, tá, gente? Esse é apenas um mictório criado pela inteligência artificial, no momento que fiz o PowerPoint, e ele está até ali apenas como ilustração. Mas o mictório do Duchamp é aquele mictório que você encontra, que nós homens encontramos muito nos banheiros públicos. Então, é a partir desse objeto, que é feito de forma industrial, que começa a levantar questões. Então, gente, hoje é impossível pensar a arte moderna, pós-moderna e contemporânea sem pensar no bendito mictório do Duchamp. Exatamente. Não dá para pensar a arte sem pensar no mictório masculino. É uma ironia do cacete, né? Então, eu vou tentar te falar palavrão, porque isso aqui vai ser gravado, então eu vou tentar trocar as palavras aqui. Mas a verdade é que quando no início do século XX o sujeito começa a entrar em crise, eu mostrei para vocês lá a pintura, né, a pintura simbólica da crise do homem na modernidade, mesmo sendo uma pintura pré-moderna, o grito do Munch, ela nos revela que o homem estaria sofrendo uma espécie de deslocamento do sujeito. Professor, o que seria esse deslocamento do sujeito? Vamos lá, vamos pensar nisso juntos. Quando eu falo em sujeito, estou falando em subjetividade. Imagine que até o Renascimento, até o século XIX, todas as nossas identidades estão bastante consolidadas, não é verdade? As nossas identidades estão bastante, eu diria, determinadas. Só que, com a era industrial e depois o período entre guerras e depois a Guerra Fria, esse sujeito começa a ter a sua identidade, ou seja, a sua subjetividade, deslocada ou diria até fragmentada.
Parece coisa boba, mas isso vai refletir no pensamento filosófico, vai refletir em várias instâncias do pensamento humano, inclusive vai afetar a arte, ok? Inclusive vai afetar a arte. Então, veja, pessoal, é aí que, quando a gente fala em desmaterialização da obra, estamos falando também do deslocamento da obra. Por quê? Porque a obra também ela é resultado da subjetividade humana, ok? E isso vai ficar pior. No século XX, se a gente está falando de deslocamento do sujeito no início do século XX, imagine agora no século XXI, em que a subjetividade das pessoas não só está em crise, como também está falando também de um possível desaparecimento das subjetividades por conta das redes sociais, por conta da era digital. Então, a gente já está em outro patamar em que talvez não estamos mais falando de sujeitos, estamos falando de não sujeitos. E a obra de arte, ela também vai sofrer esse apagamento, talvez, né? Em que, conforme a arte vai se fundindo, a obra vai se fundindo, a vida, e essa vida começa a se exaurir, a gente também começa a pensar também que a arte vai entrar numa nova crise, assim como os sujeitos já estão em crise, porque estamos falando de uma possível destruição do sujeito. Estamos falando, sim, do The Walking Dead, tá, gente? Não vamos aqui fingir que nada está acontecendo, mas estamos falando de pessoas que estão se tornando zumbis por conta eu diria para vocês, por conta da relação que nós temos com as tecnologias. Ok? Espero que vocês consigam entender. Nós não vamos tratar isso agora, que é um tema bastante filosófico, mas a gente vai focar aqui nas artes, e a gente começa a entender que o papel fundamental crítico, e a gente vai começar a falar do curador. Veja, vamos sair um pouco do papel existencial da arte e vamos pensar agora a arte quanto mercado. Tá? É importante a gente voltar para o chão e vocês entenderem um pouco o que é o mercado de artes quando vocês forem, por exemplo, na exposição. O papel fundamental do crítico e do curador. Nós temos aqui duas figuras. O crítico, né, e o curador. O crítico, quem é o crítico? Né? É aquele que interpreta ou que tenta desvendar o objeto do artista. Né? Então, a função desses dois, e eu estou falando não só do crítico, estou falando também do curador. Então, nós temos aqui, e essas duas figuras, o crítico e o curador, qual é a função principal deles? A função deles é desvendar o significado da obra. A obrigação deles é desmistificar a linguagem artística e conectar o artista ao público. Esse é o papel do crítico e do curador. Estamos falando de um crítico do século XX e XXI. Porque o crítico do século XVIII, o crítico, se é que tinha, né? Mas o crítico do século XIX, aquele crítico que era o crítico forjado no iluminismo, né? Que era o crítico positivista, que era o crítico que fazia a crítica sem ao menos pintar um quadro, mas dizer que as obras de arte de alguns artistas não faziam sentido, ou ele apenas perdia seu tempo falando da vida dos artistas, ao invés de falar das obras do artista. Esse crítico não existe mais. Esse crítico, que eu chamaria de enciclopédico, ele já não existe mais no mundo das artes hoje, ele já não existe desde a arte moderna. Esse crítico, ele é um crítico co-participante do processo de produção artística, assim como o curador. Então, a função do crítico e do curador é simplesmente essa, desmistificar a linguagem da arte e conectar
o público ao artista, conectar o artista ao público. Quando essas duas personagens conseguem, de certa forma, desmistificar a linguagem artística, ela consegue conectar o público ao artista. Então, como se faz isso? A gente vai descobrir, né? A gente vai descobrir. Só vou dizer de antemão, se vocês querem realmente conhecer mais as artes, procurem ler mais sobre as artes. Procurem ler textos de críticos, procurem ler textos curatoriais, os textos curatoriais que ficam ali como painéis ou nas paredes das exposições. Quanto mais vocês lerem, chegou alguém aí? Não, né? Quanto mais. Deixa eu ver se chegou alguém, porque aqui não aparece. Deixa eu ver aqui, tem alguém aqui. Ah, tem sim. Aline. Boa noite, Aline, tudo bem? Aline, para avisar que nós estamos gravando, tá? Fique à vontade. Só para avisar que nós estamos gravando. Ela entrou? Entrou, né? Entrou Bom, não, Júlio. não. Como pode isso? A Aline está participando. Tá sim, tá sim. Ali, tá sim. Alguém pediu para entrar, era a Aline, né? Era a Aline, é isso aí. Entrou agora. Agora, depois que você mudou a tela, apareceu ela. Perfeito, perfeito. Ai, desculpa, eu achei que começasse 8 horas. Desculpa, gente. Tranquila, Aline, fique tranquila. Só para dizer que nós estamos gravando, fique à vontade. Se quiser falar, pode falar, abre o microfone. Se você quiser mandar no chat, alguém me avise, por gentileza, apesar de eu estar de olho aqui. Mas eu fico tão envolvido com as explicações que eu acabo esquecendo. Bom, vamos lá, daqui a pouco eu vou parar para beber água, que está me dando sede, estou falando para cacete. Na próxima slide eu vou. Então, gente, voltando aqui de novo ao. Vocês estão rindo, né? Vocês também não vale porra nenhuma. Olha a boca, tá gravando, Eu esqueci que eu estou gravando. Oh, meu Deus. Eu não vou me aguentar, não. Mas vamos lá. Então, a gente começa a entender aqui o papel do crítico e do curador. Então, qual o papel do crítico e do curador? É simplesmente isso, traduzir a linguagem artística para que o público, de fato, penetre na alma do artista, ou pelo menos entenda as suas subjetividades. Professor, então quer dizer que agora, se eu for para uma exposição de artes, eu posso ir sem saber nada do artista? Pode. E hoje ainda é melhor ainda, gente. Vocês podem chegar. Hoje, por exemplo, no Museu de Arte do Rio, tem QR Code, hoje em dia tem QR Codes ali onde fica a legenda dos artistas, tem QR Code. Ou seja, se vocês jogarem ali o celular ali, vocês ficam sabendo tudo sobre a obra do artista e sobre o próprio artista. Isso em algumas exposições. No Museu de Arte do Rio já tem. Eu fiquei fascinado com isso. Então, hoje, gente, só quem não aprende sobre arte é porque não quer aprender. Porque hoje nós temos uma hiperconexão com a obra e o artista, em que vocês, pelo simples fato de estar em uma exposição, quiser conhecer aquela obra na hora, vocês vão ter todas as ferramentas possíveis para conhecer obra e artista. E é tão maravilhoso esse processo, e eu estou falando, gente, sem contar os textos curatoriais que ficam na entrada da exposição. O que são os textos curatoriais? É o texto em que o curador escreve para a exposição dos seus artistas. E eu quero que alguém me lembre, depois se eu esquecer, essa pergunta. Professor, o que tecnicamente o curador faz? O do crítico já vou responder. O crítico, qual é o papel do crítico? Escrever textos sobre as obras. Ele vai na exposição, ele vai lá, vai escrever sobre as obras, ou vai falar sobre uma única obra. O crítico existe crítico de cinema, crítico de teatro, existe crítico de exposição. Esses críticos, o objetivo desses críticos é de viabilizar
que eu diria, viabilizar a tradução ou viabilizar o entendimento do público com as obras. Então, volto a dizer, se vocês querem entender mais sobre arte, ler é o melhor negócio. Mas por que isso existe? Porque a gente precisa entender a construção de narrativas produzidas pelo curador, sobretudo, e até pelo crítico, por que não? Por quê? Porque através dessa construção narrativa é que o público vai poder se relacionar com a obra, com o artista. Porque essa construção de narrativa, ela vai interpretando a obra dentro de um contexto específico. Aí que entra o papel do curador. Qual é o papel do curador? A Poliana levantou a mão. Fala aí, Poli, pode falar. Pode falar, querida. Poli? A Poli levantou a mão, né? Fala aí, Poli. Levantou sem querer a mão, foi? Então vamos continuar. Então, gente, eu já vou antecipar para vocês que o papel do curador, se alguém for levantar a mão, me avisa, tá, gente? Que eu acabo perdendo. Ah, a Bruna está pedindo para entrar? Vamos lá, vamos buscar a Bruna. Vamos buscar a Bruna. A Bruna quer participar dessa chamada. Cadê? Estou tentando. Ai, cadê? Bruna, permitir. Pronto. Boa noite, Bruninha. Tudo bem? O áudio da Poli tá. Poli, se você não conseguir falar, pode mandar uma mensagem, tá? A Bruna tá pedindo para entrar, o áudio tá horrível, não tá funcionando. Beleza. Então, continuando aqui, gente, Bruninha, só para avisar que a gente está gravando a aula, tá? Pode continuar se comportando normalmente, pode interromper, pode fazer perguntas. Eu só estou avisando porque vai estar gravado, de repente vocês podem não querer falar da maneira que vocês falariam com a gravação, mas é só para avisar. Mas eu quero que vocês continuem participando, que é importantíssimo, tá? Só não xingar, a Poliana falou. Vou tentar. Vou tentar não xingar, meu Deus do céu. Vamos lá, então, gente. Dando continuidade aqui. Gente, o que nós temos aqui essas fotografias são minhas, tá? Não, minto, falei besteira. Não são minhas, não. Essa aqui foi do Sandro Vimer Valentini Júnior. É porque eu vou muito em alguns eventos, eu fotografo também. Tá vendo essas palavras que estão escritas na parede? Tá vendo? Esses textos que estão... Esses textos aí, eles se chamam textos curatoriais, tá? Isso aqui é um texto curatorial que foi exposto no mar, né? Da exposição Tchakwata Porã. E quem escreveu esse texto foi um curador. Aqui não dá para ver direito, mas é o próprio Gustavo Reginaldo. Quem escreveu foi o curador Gustavo Reginaldo. Qual o papel aqui do curador? O curador, gente, é aquela figura que fica na exposição escrito curador. Esse curador, ele não é nenhum xamã, ele não faz cura com medicamento, nada disso. Curador significa inventariar. Por coincidência, né, tem uma exposição chamada Inventário, da artista Beatriz Rodrigues, não tem nada a ver com... Foi apenas uma casualidade, mas o curador é aquele que tem o papel de selecionar, preparar um tema, né, procurar um lugar de exposição, criar um tema, convocar artistas, seja por edital ou por qualquer outro meio de convocação, provocar os artistas, a partir do seu tema, a submeterem suas obras pensando nesse tema, lembrando que os artistas não precisam ficar presos ao tema. O curador vai pegar essas obras, vai fazer um processo de seleção, e a partir daí o curador vai ler,
vai escrever um texto curatorial. Ele está no papel também do curador, é montar a exposição. Ele vai chegar para a sua equipe de expositores e vai pedir que as obras sejam montadas de acordo com o que ele combinou com os artistas. Isso também é importante, porque tem artista que não vai só pintar quadro, tem artista que vai fazer instalações, tem artista que vai usar vídeo instalação, tem artista que vai usar escultura ampliada, que, na verdade, instalação faz parte também do conceito de escultura ampliada. O que é instalação? Instalação é uma obra de arte em que o artista faz pensando o espaço. Ele não faz a arte ele não faz isso no estúdio dele, no ateliê dele. Ele vai desenhar o croquis, vai mostrar para o curador, esse trabalho aqui eu vou querer naquele canto ali, a função dele no espaço é essa, e aí ele vai colocar ali. Por exemplo, uma banana, a diferença de uma banana colada na parede, numa sala sozinha, tem um impacto muito maior se ela estivesse do lado de várias obras de arte. Ou o oposto. Ou se você colocar várias pinturas clássicas num cubo branco. Quando eu falo cubo branco, eu estou falando sala de exposição, tá, gente? Isso também é um termo muito usado nas artes. Em vez de eu te falar sala de exposição, a gente chama de cubo branco. Cubo branco são as 4 paredes brancas em que você põe as obras de arte expostas junto com as legendas e os textos curatoriais. O que acontece? Quando você... Há vários impactos. Você pode botar uma única obra, por exemplo, um corpo nu dentro de uma sala vazia, dentro de um cubo branco. Ele vai gerar um impacto que talvez seja um pouco diferente de várias pinturas no mesmo cubo. Então, as instalações elas são pensadas a partir do espaço. O corpo performático ele também pode ser pensado como instalação. É isso que é maravilhoso na arte pós-moderna e na arte contemporânea. Todas essas fronteiras de pintura, de desenho, de fotografia e de performance, elas estão... essas fronteiras foram rompidas a ponto de você chegar numa exposição e você não saber se aquilo é, de fato, uma escultura, se é uma pintura, se é uma performance, se é uma videoarte. É tudo misturado. Hoje, então, é tudo dilatado. A gente não consegue, desse ponto, ter uma conclusão objetiva das linguagens da arte na contemporaneidade. Mas, para eu não viajar bastante, aqui está um exemplo do papel do curador. Voltando, qual o papel do crítico? Escrever sobre as exposições. Falando aqui no papel das artes expositivas. Mas vamos falar sobre o curador. O papel do curador. O papel do curador. Promover um espaço de exposição a partir de um tema que ele desenvolve, ou ele mesmo, ou coletivamente. Provocar os artistas a partir desse tema e convencê-los, ou por edital, ou por qualquer outro meio, de submeter suas obras a partir do tema. É a partir do tema. Não ficar preso ao tema, mas a partir do tema. O tema é apenas um sistema disparador. Escrever um texto curatorial sobre isso e montar a exposição junto com os expositores a partir da proposta dos artistas. Ficou claro, gente? Ficou claro sobre isso? Alguém está com alguma dúvida até agora? Hã? Não. Posso avançar? Não, Lívia? Posso avançar? Então, vamos embora. A gente vai falar um pouco sobre essa questão da reprodutibilidade técnica e deslocamento do objeto. Isso é muito importante. Eu pretendo dar uma aula só sobre o conceito de reprodutibilidade técnica. A gente vai falar aqui da reprodutibilidade técnica e deslocamento do objeto, que vai redefinir a arte, sobretudo a arte pós-moderna. Porque até aquele momento a arte moderna ela ainda é uma arte de transgressão, é uma arte de rompimento com a arte anterior, com a arte neoclássica, com a arte com a arte do Renascimento. Então, a arte moderna ela é uma
é arte de manifestos. O artista moderno, ele cria manifestos de rompimento com a arte tradicional. Inclusive, vai romper com os museus de arte. Com a arte pós-moderna, nós temos uma nova crise. Toda vez que eu falo em crise, gente, dentro do conceito de arte, eu estou falando de crise de um certo ponto, bastante natural e até positivo. Por quê? Porque toda vez que existe uma crise na arte, ela está se questionando sobre o seu próprio papel de arte. Ok? Ela está o tempo todo tensionando o seu papel. Como eu falei lá, ela vai tensionar o seu papel na história da arte, na sua própria estética, inclusive no seu papel social. São esses 3 pontos que vocês precisam anotar aí. A arte está o tempo todo se tensionando a partir da sua estética, do seu papel social e do seu papel na história. Ok? E quando a gente fala aqui na reprodutibilidade técnica e deslocamento do objeto, quando eu falei deslocamento do objeto, com redefinição da arte, estamos sim falando do deslocamento do sujeito. O sujeito já foi deslocado lá no início do século XX, como eu falei, né? Com a virada da era industrial, com a queda, com a queda das ciências, das supostas ciências eugênicas, né? Eugenistas, né? Em que, na verdade, visavam legitimar o domínio de uma etnia predominantemente branca sobre as outras etnias. E esse deslocamento está acontecendo até hoje. E hoje nós estamos agora. O deslocamento hoje do sujeito está nas identidades. E começou lá. Mas agora está afetando as subjetividades. E eu digo mais, esse deslocamento do sujeito está também, ela começa com a quebra dos estereótipos, né? Esse deslocamento do sujeito é quando os estereótipos são destruídos e o sujeito ele começa a se questionar sobre a sua própria identidade. Aí nós vamos ter a crise de identidade masculina. A gente vai começar a lidar aí com as identidades frágeis, em que o sujeito, homem, ele tem a sua subjetividade fragilizada, porque começa a subjetividade da mulher impor-se sobre o seu papel na sociedade. Isso vai gerar uma crise na própria identidade. Então, nós vamos ter aí um monte de homens mimados, fazendo pirraça nas redes sociais, tentando reivindicar um papel que já não existe mais, é um papel que não cabe mais, né, na sociedade. Então, esse deslocamento do objeto, da arte, é um reflexo do deslocamento do objeto do sujeito, né? Então, a gente vai ter um fato curioso. A era da reprodução, que é a fotografia, né, o cinema e a mídia, impactaram profundamente a arte, tornando a reprodução massiva uma realidade. E sim, gente, pensem que até o século XIX, os artistas, os retratistas, nós temos aqui uma imagem de uma pintura de pessoas que fazem parte de uma elite, né? E o pintor reuniu essa nobreza e pintou cada uma dessas pessoas. Nós temos aqui uma fotografia de uma elite. Júlio, te interromper rapidamente, tem gente querendo entrar na aula. Sim. Ótimo, obrigado, Lívia. Obrigadão. Não precisa se desculpar, porque é importantíssimo que você... A Paula escreveu aqui, como eu sei que você não está vendo, eu falei. Ótimo, ótimo. Boa noite, boa noite. Quem mais? Boa noite, Fagner. Fagner, tudo bem? Tranquilinho, Júlio, tranquilo. Como é que você tá? Beleza, meu amigo. A gente está gravando, tá ouvindo. A gente está tendo essa aula, eu estou gravando, tá? Ok. Só para vocês tentando ficarem cientes.
Gente, eu vou aproveitar que o que eu parei aqui, eu vou só beber uma água, porque eu tô com a garganta seca e já volto, tá? Já volto. Boa noite, Fagner. Bem-vindo. Boa noite, Lívia. Boa noite aí, pessoal. Bom, voltei, pessoal, voltei. Vamos lá, continuando aqui. Eita, pô. Bebi água aqui mesmo, foi da minha garganta aqui. Bom, enfim, vamos lá. Voltando aqui. Então, nós temos aqui, gente, a fotografia, né? Uma fotografia nada, uma pintura, que é um retrato. Eu já falei em algumas aulas que retrato vem do verbo retratar, que é o quê? Registrar por imagem um determinado momento. Então, um retrato, ele não é sempre fotografia. Um retrato pode ser pintura. Então, já se retratava antes de surgir a fotografia, né? Quando a fotografia surge pela primeira vez, a pintura vai entrar numa crise. E essa crise, ela é uma crise de proporções utilitaristas ou de proporções práticas. O que isso significa? Que os artistas ganhavam dinheiro através das suas pinturas, pintando a nobreza, certo? Quando há a Revolução Francesa, os pintores, de certa forma, ainda continuam ali pintando a burguesia no lugar da nobreza. Mas é na fotografia que vai se tornar um símbolo da burguesia, e essa fotografia, mesmo ainda sendo muito cara para a época, e ainda se levava muito tempo para fotografar, é ela que vai tomar o lugar dos pintores, da pintura. E quando ela toma o lugar da pintura, a pintura entra em crise porque muitos pintores perdem os seus empregos. Muitos pintores entram numa crise financeira em que muitos, ou se não se adaptar com a tecnologia, a nova tecnologia da fotografia, possivelmente passaria fome. Foi o que aconteceu. Muitos artistas pintores, inclusive, se suicidam diante dessa crise. Mas também vai surgir uma modalidade chamada de fotografia artistas, ou artistas fotógrafos. Esses artistas fotógrafos, eles surgem não apenas para fotografar a burguesia, não apenas para fotografar uma elite. Eles também surgem para experimentar uma nova forma de imagem, de uma estética da imagem. Ou seja, de trazer, dentro da questão da arte, imagens experimentais da própria fotografia, como sobreposição de negativos, a partir de registro de modelos, criar mitologias, né, mitos, através do registro de modelos. Então, a gente vai ter aí uma nova estética. E, ao contrário do que todo mundo fala, a fotografia ela não surge
para com fins de apenas, ou seja, ela não, quando a fotografia surge, a função dela não era fotografar as pessoas, os eventos. A função quando a fotografia surge, ela tinha intenção de criar novas possibilidades estéticas, tá? Até muito embora a fotografia tenha surgido através de uma colaboração entre artista e químicos, e foi graças aos químicos que a fotografia surge, depois eu vou trazer os nomes aqui, o fundamento era criar novas possibilidades de experimentar a arte. E, por mais paradoxo que seja, a fotografia acabou caindo, assim como qualquer rede social, digital, toda tecnologia nova, ela cai na banalidade. E no caso da fotografia, ela cai na banalidade da utilidade prática da vida, que era registrar uma elite. Então é muito curioso, você vai ver muitas fotografias artísticas assim quando a fotografia surge. Mas não foi, não se evitou, não foi possível evitar que a própria fotografia ela acaba se tornando massiva, ou seja, ela acaba sendo usada massivamente assim que ela foi descoberta. Só para vocês terem uma ideia, o cinema ele sempre foi para as massas. O cinema foi produzido para as massas. E a gente sabe que o cinema é filho da fotografia, né? Eu costumo dizer que a fotografia, as histórias em quadrinhos, são os pais do cinema. O cinema tem uma mãe que é a fotografia e tem um pai ou mãe também que é histórias em quadrinhos. Pode pensar em duas mães aqui, né? Mas a fotografia, mas o cinema, ele nasce já para as massas. No final do século, no início do século XXI, perdão, no início do século XX, quando as pessoas saem das fábricas, elas, em vez de correrem para os estádios de futebol ver o Flamengo jogar numa quarta-feira, as pessoas correm para os balcões que tinham ali perto das fábricas para assistirem em pé, no meio de uma fumaçada do caralho de cigarro, o cinema mudo que estava surgindo naquele momento. Olha que coisa curiosa. O cinema já nasce para as massas naquele momento, né? Então a gente vai falar também da aura da obra. Que aura da obra é essa? O texto que eu dei para vocês há alguns meses atrás, do Walter Benjamin, que é o próprio título, A Obra de Arte na Sua Reprodutibilidade Técnica, é o tempo todo, por Walter Benjamin, desafiada. Ele questiona, será que existe uma autenticidade da obra de arte? O texto do Walter Benjamin, ele questiona o papel social da arte, mas também questiona o papel estético da obra quanto obra de arte única. Então, o Walter Benjamin ele vai falar de uma aura. Que aura é essa? A aura, por exemplo, da Mona Lisa que está no Louvre. Existe uma aura ali em que a gente legitima a obra como uma obra única e autêntica feita por Leonardo da Vinci. O Walter Benjamin, nesse texto, ele vai questionar, inclusive, a própria autoria da arte, que não é uma coisa que ele inventa. Isso é uma coisa que já vem sendo questionada desde do mictório do Duchamp, né? Então, quando começa a surgir obras de arte industriais, em que o artista não usa suas mãos para construir, quando começa a surgir ali inclusive, a própria autoria, quem foi que gravitou esse muro? Quem foi que fez esse grafite aqui no muro? É um coletivo? Ué, mas é um crew? Mas quem são os autores por trás desse crew? Né? Quem é aquele grafiteiro dos Estados Unidos? Não é o Basquiat, não. O Basquiat é americano. Quem é aquele grafiteiro que vira e mexe aparece o grafite dele? Me fugiu, gente. Perdão. Caramba. Me fugiu. Mas quem são? Quem é essa galera? Quem é o autor das obras de arte? Quem foi que fez essa obra? Quem é o autor das histórias em quadrinhos? Quem é o autor dos heróis Marvel? Quem é o autor da história da Mônica? Será que todos aqueles desenhos foram pintados por Maurício de Souza?
Então, toda essa questão da autoria da obra de arte, o Walter Benjamin vai discutir nesse texto que eu coloquei para vocês lerem. Se vocês por acaso não chegaram a ler e perderam de vista, fala comigo que depois eu vou repostar lá. Então, ele começa a questionar esse papel da obra de arte e do próprio artista. Vai começar na fotografia. Peraí, fotografia, gente. Fotografia. Que a fotografia, se a fotografia ela é uma obra de arte, onde está a original? Onde está a aura da fotografia? Gente, que não existe nem negativo. E aí, gente? Onde está a autoria da fotografia se nem negativo hoje existe? Tudo é digitalizado. Tudo está na nuvem. Onde está a autoria do cinema? Se o cinema por si só é também produção coletiva. Onde está a autoria do teatro? Vamos lá, teatro que nasce na antiguidade, nasce na Grécia, nasce no Oriente. Onde está a autenticidade do teatro? Se temos o figurinista, temos o iluminador, nós temos os atores, nós temos o dramaturgo que escreve a peça, nós temos o diretor. Quem são os autores? Quem é o autor? Quem é o autor do cinema? O diretor? Quem escreve o roteiro? Os atores? Quem são? Onde está a autoria? Então, a gente começa o Walter Benjamin ele começa a questionar essa aura da obra de arte. Ele começa a questionar essa coisa sacra que é o artista, com suas mãos geniais, construíram uma obra de arte única. Ele começa a questionar. Isso vai dar choque. Vai dar muito choque. Vai dar choque por quê? Porque quando eu entrei na faculdade, eu desmontei toda a minha ideia de que a arte era feita pelas mãos do artista e que o artista era um gênio. Hoje eu superei isso. Tem alguém querendo entrar? Eu vi uma mensagem aqui de alguém falando que tinha gente querendo entrar. Israel Barbosa. Ô, Israel, peço perdão, cara. Agora que eu vi aqui. Gente, vocês não me avisaram que o professor Israel estava querendo entrar. Gente, fica ligado. Eu sei que vocês estão aí. Não, ele não falou que estava querendo entrar. Ele falou que ia mandar mensagem para você para avisar que tinha aluno querendo entrar. Então foi por isso que... Então foi na mesma hora que eu abri aqui, Israel entrou. Boa noite, professor, tudo bem? Israel, cheguei! É isso aí, Israel. Tamo junto, meu irmão. Israel, depois eu quero falar contigo sobre... Agora não, né? Mas depois eu quero falar sobre a gravação. Estou gravando, tá? Estou gravando. E eu só não consegui botar DM aqui, não sei porquê. Depois a gente fala sobre isso, tá? Vamos voltar lá, gente, para não perder o fio da meada? Bom, primeira coisa que eu quero saber de vocês. Está claro tudo isso que eu estou falando, gente? Ou está confuso? Está confuso? Hã? Tá claro. Está muito claro? Porque eu estou perguntando isso porque eu lembro que na minha aula presencial, vocês fizeram muitas perguntas e eu não consegui dar conta. Isso é uma coisa que eu estava conversando com o Israel. É muito bom vocês participarem, mas eu percebi que nas aulas presenciais, como vocês estavam muito ansiosos querendo entender a arte, eu estava tentando responder e vocês estavam o tempo todo fazendo perguntas em cima das respostas e eu saí com a sensação de que ninguém entendeu porra nenhuma. E isso é natural até que ninguém entenda. Então, meu objetivo... Lívia, acabei falando palavrão. Então, o que acontece? Acho que essas aulas online elas estão servindo para vocês ouvirem mais o que eu tenho para falar e depois vocês irem colocando o entendimento de vocês. Eu acho que, de certa forma, foi importante essas aulas online para situar vocês
dentro do que é o conceito de arte. Então, então, só para a gente fechar essa ideia da aura da obra de arte, vocês entendem que a transformação no período pós-moderno da arte, a gente vai ver o deslocamento do objeto, mas a gente vai ver também um deslocamento, histórico e social do que é estudar a história da arte. Ok, gente? Então, nós temos aqui também um deslocamento estético. Quando você lê a obra de arte e sua reprodutibilidade técnica, eu levei quase 3 períodos para poder falar esse texto sem precisar enrolar minha língua, assim como também levei vários períodos para poder falar de uma disciplina lá de arte chamada Arte e Institucionalidade, que foi até do meu querido professor Marcelo Campos, curador do Museu de Arte do Rio. Quando você lê o texto do Walter Benjamin, vocês precisam entender 3 viés, que é o viés da nossa aula. Entender a obra de arte hoje no seu contexto social, no seu contexto estético e no seu contexto histórico. Entender que esses 3 eixos eles estão em constante deslocamento, porque a arte está o tempo todo questionando seus próprios limites, se auto-questionando, tensionando o que é o próprio conceito de arte. Ok? Você sabe o que é isso aí, gente? Isso aí é a primeira foto da história da humanidade. É uma vista da janela do criador da fotografia. Né? Eu acho que eu mostrei isso para vocês lá, né? Joseph Nizifor Niepce, nome difícil de pronunciar, supõe-se que ele foi o primeiro, mas tem aí uma história de gente que criou, foi um processo progressivo da fotografia. A fotografia, gente, ela começa a ser testada com as câmeras escuras, tá? O pintor, para ele poder pintar uma imagem realista de uma paisagem, por exemplo, ele usava câmera escura para projetar dentro de uma câmera realmente escura, sem luz, um pequeno furo com uma lupa, a imagem vertida dentro da caixa. Eu devia até trazer aqui essa imagem, mas depois eu mostro. Com essa imagem projetada, ele começasse a desenhar por cima. Em termos mais contemporâneos, é mais ou menos assim. Você pega um projetor, esse projetor que a gente usa para dar aula, você projeta numa parede, uma imagem. Você projeta a imagem na parede, aí você vem desenhando por cima da imagem. Isso é o mesmo princípio da câmera escura. Também o mesmo princípio da câmera escura, você botar uma mesa de vidro, botar a imagem por baixo da mesa de vidro, e embaixo dessa imagem botar uma lâmpada para ela vazar de baixo para cima, e você botar um papel de uma gramatura bastante baixa para você vir desenhando. Então, o efeito da fotografia, essa fotografia aí, ela foi feita numa chapa de metal, em que o Niepce ele deixou ali, através dos efeitos químicos, de uma série de produtos químicos, sobre uma chapa de metal, esses efeitos químicos ficarem submetidos à luz. Então, essa fotografia levou horas para ficar pronta, porque a luz ela estava fazendo efeito químico sobre a chapa, e quando, no determinado horário, no dia seguinte, ele retirou os produtos químicos e ficou essa imagem impregnada na chapa, que era a imagem da janela dele. A janela dele serviu como projetor da luz. Olha só que coisa curiosa, né? Então, nós temos aqui, do lado direito, um prédio, no centro nós temos a telha, um telhado, do lado esquerdo outro prédio, e lá no fundo a linha do horizonte, nós temos ali uma espécie de árvore. E é claro que essa fotografia ela está borrada porque, como ela foi feita de produto químico, ela foi se deteriorando. Então dá uma sensação de fantasmagoria, né? E é o mesmo princípio, a fotografia ela também nasce nesse princípio da Xerox.
Não tem a fotocopiadora? O que é o efeito da fotocopiadora? A gente chama de xerox, mas não é o nome certo, né? A gente chama de xerox o que a gente chamaria de bombril. Bombril não é o produto, é o nome da marca do produto. A xerox é o nome de uma empresa que cedia fotocopiadora para as empresas. A gente acabou caindo no nome popular de xerox. Mas a fotocopiadora, ou seja, a xerox, é o mesmo efeito. Tem ali a tinta ou o pó de tinta, se for a laser, aí vem a luz, ela aquece esse pó e esse pó impregna no papel virgem. É claro que essa luz passa pela imagem e é o princípio da fotografia. Por isso chama-se fotocopiadora. Ok? Alguma dúvida até agora, gente? Deixa eu ver se chegou alguém. Dúvidas? Alguém quer falar alguma coisa? Posso seguir? Vou seguir, hein? Vamos que vamos! Aí está, minha gente! O dito cujo, o famigerado, o polêmico, a Odete Reutemann da arte pós-moderna. Estamos falando da fonte, La Fontaine, do Marcel Duchamp. Está aí. Essa é a obra que mexe com toda a estrutura. É a obra que ela é, na verdade, um objeto industrial. Marcel Duchamp submete esse objeto a uma exposição de arte e as pessoas ficam assim pensando, cara, como é que pode isso? Que porra é? Isso é um mictório, isso não é uma obra de arte. Aí ele, ironicamente, ele escreve R. Muti como se fosse o nome de um artista. É fictício esse R. Muti, porque na verdade é Marcel Duchamp que pega esse mictório e leva para a galeria de arte. Ele chegou ali na loja do Paulinho, né? Ele chegou ali na loja de material de construção e falou, Paulinho, eu quero um mictório desse aí, me vende aí. Aí ele pega o mictório, bota embaixo do braço e leva para a exposição de arte e submete ela. Vocês estão rindo, né? O que acontece? Esse ano aí, 1917, foi o ano em que esse trabalho foi exposto. Né? Estamos falando do início do século XX. Estamos falando ainda da era do modernismo nas artes. Parece brincadeira, mas o Duchamp, a gente não sabe se é ironia da arte, mas o Duchamp ele acaba colocando a arte num outro ponto de questão, que é o quê? Que é a autonomia da obra de arte. Olha, se o Duchamp não fez esse objeto, porque ele é industrial, por que a gente deve considerar esse objeto de arte? Vamos mais ainda. Ele brinca com a ideia da aura, né? Olha, nós temos obras de arte maravilhosas, né? Caríssimas. O que é um mictório no conceito de exposição? Será que ele conseguiria vender esse mictório por um preço exorbitante, quando na verdade você poderia comprar esse mictório ali no Farol da Pavuna sei lá, a R$ 100, R$ 150? Então, essa é a grande questão. Mas veja, quando você compra um mictório, esse mictório aí, ele está valendo milhões, obviamente. Por quê? Porque ele rompe com certos paradigmas da história da arte, ele rompe com a estética da história da arte e, sobretudo, ele rompe com o papel social da arte. Por que ele rompe com o papel social da arte? Porque ele está rompendo com o papel social do artista. Ora, o artista não é um gênio, como todo mundo fala. Que gênio é esse que, em vez de pintar uma Mona Lisa, ou ele está simplesmente colocando um mictório, em vez de o artista estar pintando uma Capela Sistina, para não ficar só na Mona Lisa, por que esse artista, em vez de estar pintando a Capela Sistina, ele está colocando esse mictório na galeria de arte? Olha só a série de paradigmas que Marcel Duchamp coloca na história da arte. Talvez de uma forma irônica, mas ele conseguiu. Por quê? Porque, vamos lá, se nós conseguimos hoje consagrar o Bispo do Rosário
como um artista que não queria ser artista, era um artista que acreditava na mística de que era filho de Deus e que seus objetos miniaturizados seriam o seu testemunho da Terra, e se chega ao ponto de uma banana ser vendida a preço exorbitante como obra de arte e ela ser devorada logo em seguida pelo seu comprador, ou até mesmo por um, por um espectador que estava ali de passagem, desavisado, isso tudo começa aqui, no mictório. Veja, gente, poderia ser até um vaso sanitário. Eu iria até mais longe, eu teria colocado um vaso sanitário. Mas veja, quando Marcel Duchamp tensiona o objeto de arte, ele tensiona o papel social do artista, ele também tensiona a própria história da arte. Isso poderia gerar uma crise, mas a arte já começa... Olha, a arte ela já é gerada crise desde o momento em que o artista toma consciência do papel social da arte e do seu próprio status como artista. Então, o tempo todo o artista vai tensionar o seu papel e vai tensionar o próprio objeto em que ele propõe. A gente não está mais falando de produzir arte, estamos falando de propor arte. É muito diferente. A gente vai, inclusive, nas próximas aulas, eu vou trazer artistas performáticos aqui, como o Paulo Bruschi, que vai questionar o próprio corpo e o próprio objeto de arte dentro do próprio conceito do que é arte. Então, são perguntas bastante profundas que visa aqui tirar a gente do nosso lugar comum de que a arte é apenas uma arte em que a gente vai na exposição para achar ela bonitinha. A arte não é mais, a gente não vai mais para a exposição encontrar beleza. A gente vai para a exposição tentar encontrar significados nunca antes pensados. A gente está indo a estudar a arte para entender a própria condição humana, que a gente pode começar lá no grito de Monkey, quando a sua própria identidade começa a entrar em crise. Quando eu falo a sua própria identidade, é a identidade da humanidade. Certo? Alguém quer falar alguma coisa sobre essa maravilhosa obra de arte do artista fictício R. Muth, chamada La Fontaine? La Fontaine. Alguém quer falar sobre isso? Não? Posso prosseguir? São 8h32, vamos mais um pouquinho. Eu vou tentar terminar esse slide quanto antes. Deixa eu ver se tem alguém querendo entrar. Não tem ninguém querendo entrar. Vamos continuar aqui. Então, gente, a transformação da arte moderna e contemporânea, nós vamos pegar esses 3 pontos aqui. A desmaterialização, o deslocamento do sujeito, certo? Que vai resultar no deslocamento da obra de arte. Então, a obra de arte se torna conceito, experiência e interação. Ela não é mais só um simples objeto, pessoal. Anotem tudo isso que eu estou falando. A arte não é mais um objeto. Ela é conceito, experiência e interação. O objeto ele vai ser ali, no caso, uma terceira opção. Alguém levantou a mão? Uma terceira opção. Alguém levantou a mão? Pode falar, se quiser. Então, a gente vai ter também um segundo ponto, que é o engajamento social. A arte busca questionar, influenciar e transformar a sociedade. Ou seja, ela está, aqui no ponto, ela está começando também. Se no primeiro ponto a gente está falando de uma estética, de um questionamento estético, por conta da desmaterialização do sujeito, e aí a gente começa a falar também da desmaterialização da obra de arte, do objeto de arte, a gente está falando também do papel social, da arte do próprio artista. Essa arte ela vai tentar buscar, influenciar e transformar a sociedade. Mas, veja, ela faz isso o tempo todo se criticando, o tempo todo se questionando, o tempo todo tensionando o papel do artista e tensionando o seu próprio papel quanto papel social da arte. E no terceiro ponto, nós temos o papel do crítico, né? E esse papel do crítico ele é importantíssimo,
junto com o curador, porque o curador também é um crítico, porque eles vão também ali também colocar em xeque o papel da história da arte. É através do crítico, do curador, claro, óbvio, inquestionável, com a participação do artista e do público, em que, cuja função é trazer não só a compreensão da obra, mas também tentar entender a sua função na história. Ok? Por quê? Porque o público, gente, o artista, a obra de arte, o público, o crítico e o curador, eles são elementos fundamentais para a constante inscrição da história da arte na humanidade. Gente, volto a ressaltar aqui, o que eu estou aqui passando para vocês é conteúdo de faculdade, tá? Isso aqui é nível universitário. O que eu estou dando aqui para vocês, gente, é o que eu aprendi na faculdade, ok? O que eu estou trazendo aqui para vocês são conceitos que eu não dou normalmente nem no ensino médio. Por quê? Porque são conceitos que talvez para o aluno do Fundamental 2, não vou nem dizer, mas o aluno do ensino médio, são poucos que vão entender, até porque eles estão ali com uma outra proposta, uma outra pegada. Quando eu falo poucos, é porque dentro desses poucos tem alunos como vocês, que são ou foram de ensino médio, que estavam dispostos a irem mais fundo no conhecimento. Porque no ensino médio, esses poucos, obviamente, vão procurar se aprofundar mais e, claro, vão procurar pré-vestibulares como o nosso para se aprofundar, seja para entrar na universidade, seja para buscar conhecimento próprio, ok? Por isso que eu estou colocando esses conceitos aqui, que mesmo que usem nas provas do Enem, ou não usem Ali, já vou te dar a palavra. Que vocês não usem seja na prova da UERJ, em algum momento vocês vão usar eles, por exemplo, para uma redação. Às vezes estou fazendo lá, escrevendo uma redação, e vai surgir um conceito ali, que eu dei para vocês, assim como vocês vão aprendendo a filosofia, na própria história, vocês vão colocar ali na redação de vocês. Então, aqui, a ideia não é só ensinar arte, mas municiar vocês de conceitos intelectuais para vocês usarem como ferramenta na redação de vocês e na prova como todo. Pode falar, minha amiga. Você levantou o dedo, né? Fala ali. Isso, então quer dizer que o papel do crítico, então, seria meio que traduzir para o público. Exatamente. É assim, a gente falar de traduzir é muito perigoso, Aline. Por quê? Porque quando a gente fala em traduzir, a gente entende que o crítico vai querer ensinar o público a entender a obra. Não é isso, não. Eu poderia trocar essa palavra de traduzir, embora esteja aqui na minha apresentação, mas de mediar o entendimento do público com a obra. Por quê? Porque o crítico ele vai ter um conhecimento histórico e estético da obra, e também social, que vai fazer com que o público, mesmo que não entenda aquela obra, posteriormente, a posteriori, ou até a priori, se o público já tiver com uma certa bagagem ao entrar na exposição, ele vai entender pelo viés crítico como aquelas obras estão colocadas dentro de uma que eu chamaria de uma narrativa conceitual, ok? Então, o papel do crítico e o papel do curador é esse. Tudo é que quando você entra numa exposição, como eu falei no início da aula, toda vez que você entra numa exposição, tem lá um enorme texto na parede, não tem? Aquele texto ali tem o tema da exposição e tem o texto curatorial. Aquilo se chama texto curatorial. Quem escreveu aquele texto? O curador. Quem é o curador? O curador, ele também é um crítico. Só que ele é um curador que está mais pautado em promover o espaço expositório para o artista, elaborar um tema, provocar o artista a produzir arte a partir desse tema, mediar com o corpo
de expositores. Como as obras do artista vão ficar no espaço, a gente chama de cubo branco, todas aquelas salas em que vocês entram e vão ver as obras de arte, a gente chama tecnicamente de cubo branco, é onde ficam os objetos de arte, e o papel do crítico é escrever esse texto curatorial, que pode virar no futuro um texto crítico para uma revista de arte, por exemplo. Então, eu diria para você que o papel do crítico seria muito mais do que traduzir, mas de mediar a relação do público com a obra de arte. Sobretudo nas artes contemporâneas, que exige. Não é que você. Veja bem, gente, eu volto a falar aqui. A relação do público com a obra, ela é subjetiva, ok? Você pode sair daqui hoje e amanhã ir lá no CCBB, Centro Cultural Banco do Brasil, o Museu de Arte no Rio, o Museu de Arte Moderna, olhar a obra e, de alguma forma, você ter um entendimento sobre aquela obra, certo? A gente pode chamar isso de entendimento intelectual, entendimento sensível, ou seja, entendimento estético. A gente pode ter um entendimento até de um entendimento até pragmático, vai. Mas esse entendimento ele é subjetivo. Isso, ninguém tira de você. O entendimento, a gente faz vários exercícios aqui, né? Eu cansei de perguntar com vocês sobre algumas obras, e vocês responderam que até assim, me acrescentaram mais conhecimento. Então, a relação com a obra de arte ela é íntima entre você, público, e a obra de arte. Ela é uma relação íntima. Mas é claro que para uma bagagem cultural, para o entendimento daquela obra como fenômeno na história da arte, como fenômeno social e como fenômeno estético, se você procurar saber mais sobre aquela obra, mais você vai ter um entendimento mais universal sobre aquela obra. Percebe? Você vai entrar em contato com o crítico e com outros críticos e outras pessoas, você vai começar a entender ali que o processo que cada um... Porque o crítico, não é que o crítico tenha total razão sobre o que ele fala, tá? Você pode, inclusive, questionar o que o crítico vai falar. Mas, veja, em muitos pontos você pode pegar muitas coisas que um crítico ou que um curador, ou que até o próprio artista vai falar, que você vai colocar para você e falar, pô, realmente, isso aqui eu não tinha percebido. Da mesma forma que você poderia falar para um crítico, ou falar para um professor de arte, ou falar pelo próprio curador, as suas experiências. Porque no campo da arte não existe uma fórmula exata. A arte não existe fórmula exata. Não existe, eu não entendo nada de arte. Não, todo mundo entende alguma coisa de arte. Tá? Eu costumo dizer que a gente entende muito mais de arte do que de esporte. Porque esporte tem regras. Já a arte, ela não segue regras. Então, o nosso entendimento começa numa relação subjetiva, mas mas quanto mais a gente... É como se a gente se apaixonasse por alguém, vai. Eu me apaixonei por essa pessoa. Mas aí, o meu entendimento, o meu aprofundamento sobre essa pessoa é que vai me fazer amar, conhecer mais essa pessoa. A obra de arte é mais ou menos, a relação é mais ou menos essa. Ok? Mais alguma dúvida? Alguma dúvida? Eu consegui responder a tua dúvida, Lívia? Ok. Alguém mais? Sim. Tá bom. Alguém mais quer colocar alguma coisa? Eu vou ler esse texto aqui para vocês. Deixa eu ver quantos slides temos aqui. Tem slide para caralho. Eu vou tentar ser muito rápido, porque eu queria acabar o quanto antes. Vou ver se o meu planejamento é até às 9. Vamos lá. A presença como ausência, performance, espectro e fantasmagoria. A arte contemporânea tem produzido uma série de deslocamentos conceituais em torno da noção da presença. Isso é um texto que eu peguei, tá, gente? Que eu peguei, não, que eu criei, que eu escrevi. Tá? Perdão. Mas eu peguei fundamentado em pensadores, tá? Eu não fiz nada do zero.
A arte contemporânea tem produzido uma série de deslocamentos conceituais em torno da noção de presença. O gesto, o corpo e o ato ao vivo, fundamentais artes performáticas do século XX, passam no contexto pós-moderno, aquilo que eu falei para vocês, a serem ressignificados não pela sua imediatez, mas pela sua reprodução. Olha o do Champ aí, do Champ não, o Walter Benjamin aí. Pela mediação técnica e pela representação. Douglas Green reposiciona a performance como uma experiência marcada pela ausência efetiva do sujeito, que se torna a presença através da imagem. Aqui, eu estou paracitando Douglas Green, que é um teórico da arte, que vai dizer que a presença do sujeito ela não é mais mediada pelo sujeito, mas pela sua imagem. Isso aqui é apenas um recorte que eu estou fazendo de um desenvolvimento intelectual que eu estou tentando entender, de que hoje nós somos sujeitos mediatizados, uma vez que as redes sociais elas acabam mediando a nossa própria identidade, né? E eu estou pegando um pensamento de Douglas Green, a partir da sua estética da arte, como hoje nós estamos usando as imagens, mais do que isso, nós estamos produzindo imagens através do filtro da internet. Foi apenas uma reflexão boba minha, boba do que eu quero dizer, pertinente, mas uma coisa que eu quero usar para o futuro. Nós temos aqui um trabalho do Ernesto Neto, isso aqui caiu no vestibular do Enem, então é uma obra suspensa, né? É uma obra que a gente chama isso de instalação, e nós estamos vendo pessoas interagindo por essa obra. De que materialidade vocês acham que essa obra é feita? Hã? Seria crochê? Parece muito com crochê, né? Eu diria que seria crochê mesmo, né? Eu não tenho essa resposta objetiva, mas a estética é do crochê. O que mais que a gente poderia tirar dessa imagem? Veja, gente, aqui é uma fotografia, correto? Mas essa fotografia ela não está aqui como objeto de arte. A fotografia está aqui apenas como registro. Ela está registrando uma obra de arte. Se a gente for analisar a obra... Parece uma rede de pescando pessoas. Coisa meio louca, mas parece. Interessante pensar nisso. Vocês já imaginaram que se essa fotografia fosse uma obra de arte, a gente teria aqui uns elementos quase abstratos, com pequenas imagens figurativas? Hã? Não parece? A gente poderia chamar essa obra de uma... Se for, a gente analisando pela fotografia, não estou nem analisando a instalação em si. Só pela fotografia, a gente poderia chamar essa obra de abstrata, com alguns elementos geográficos e figurativos. Por que figurativos? Porque nós temos a cidade no fundo e no primeiro plano nós estamos vendo figuras humanas interagindo, não é verdade? Vocês concordam comigo? Pois é. E a gente tem também nessas formas abstratas um movimento orgânico, né? Parece plaquetas, né? Parece uma coisa meio orgânica, né? Em movimento, você consegue perceber o movimento dessa instalação. E esse movimento, saindo da fotografia, ele continua com você lá no espaço expositório. O Ernesto Neto ele gosta muito de trabalhar a arte interativa. O que é arte interativa? Guardem esse nome, tá, gente? A arte interativa é uma arte bastante moderna, ela começa no modernismo, e ela é cada vez mais utilizada na arte contemporânea. O que é uma arte moderna? A arte moderna é a arte em que o público participa. É quando o público é convidado a participar. Aqui, no caso da obra do Ernesto Neto, nós temos duas pessoas que parecem crianças, mas podem ser adultos por causa da profundidade. Essas pessoas entraram dentro dessa obra e estão caminhando sobre elas.
é a arte de experiência sensorial. Ernesto Neto está convidando o público a penetrar na sua obra. Nós temos uma outra obra do Elliot Sica chamada Penetráveis. Parece um nome meio estranho, né? Mas essa obra Penetráveis é simplesmente uma espécie de uma casa sem reboco, com vários elementos de obra em que a pessoa entra nos cômodos, uma espécie de convidar o público a entender como eram as casas, como era a arquitetura das favelas. Estamos falando de uma época ainda da primeira metade do século XX, segunda metade, vamos lá, meados do século XX, em que poucas pessoas de uma elite tinham acesso, por exemplo, ao Morro da Mangueira, onde a Elliot Sica fazia muito laboratório lá e trazia suas experimentações artísticas para suas exposições de arte. Veja, nas aulas eu falei para vocês que a arte moderna e a arte pós-moderna sempre foi uma arte de uma elite em que ela falava pelos periféricos. Hoje, a arte contemporânea, quem fala da própria arte periférica são os artistas periféricos. Então, a gente está falando de um novo contexto da arte. Mas voltando aqui para a obra do Ernesto Neto, nós temos várias obras que ele trabalha a interação. Nós temos uma que não foi nem essa arte, tá, gente, que caiu no Enem. Foi uma outra obra de arte dele em que as pessoas ficavam sentadas e deitadas nessas redes suspensas, como se fossem redes de descanso. Então, o Ernesto Neto ele sempre gostou de brincar com essa coisa da interação. Nós temos outros trabalhos aqui, nós temos aqui, no canto superior esquerdo, uma obra que ela é inspirada numa outra obra de um pintor oriental. Nós temos aqui uma representação de uma onda, né, essas ondas do mar. E se vocês forem pegar nos detalhes, é uma onda formada por vinis. Para quem não é da geração dos vinis, são aqueles discos antigos, os bolachões, que se usava para tocar e ouvir música. No canto superior direito, nós temos pés gigantes. Também é uma arte, é uma instalação. Tudo aqui é instalação, tá? E nós temos aqui outros objetos de arte, que são instalações usadas com diversos materiais. Nós temos um tanque feito com bolas de gás, né? Acima temos um helicóptero feito, parece que é de plástico. Então, a arte contemporânea ela começa a mexer com uma materialidade que é aquela materialidade meio de sustentabilidade. O artista começa a trazer materiais dispensáveis na natureza para questionar a sua própria estética, né? Nós temos aqui, do lado esquerdo, Noite Estrelada, de Van Gogh, que é uma obra ainda dos primórdios da arte moderna, e nós temos o Jeff Koons. O que nós percebemos aqui nessa obra de Jeff Koons? Jeff Koons é um artista pós-moderno. O que a gente poderia entender aqui? Nós temos aqui do lado esquerdo, uma obra, por ser uma obra moderna, ainda temos ali elementos da pintura, e nós temos aqui uma obra do Jeff Koons que parece que ela não é mais uma escultura. Nós temos um elemento aqui, que parece que começa a questionar o papel não só do objeto de arte, mas também da sua própria história. Como vocês poderiam ler essa obra a partir dos contextos que a gente vem discutindo agora? Alguém quer arriscar? Hã? Ninguém? A gente pode pensar aqui nessa escultura do Jeff Koons, né? Essa bola, né? Essa bola, não sei, acho que é azulada, né? Essa bola, ela estando nas costas de uma escultura, ela
ela meio que sinaliza para a gente que isso não se trata mais de uma escultura, mas de um ready-made. O que é o ready-made? O ready-made é isso aqui. Ó. Ready-made é isso que o Duchamp fez. Quando ele desloca um objeto industrial ordinário para dentro da galeria, a gente chama isso de ready-made, que é o ato de deslocar objetos ordinários para a galeria. O Jeff Koons parece que ele faz esse deslocamento aqui e questiona a própria tradição das artes, né? Que começa lá na arte grega. Ele coloca essa bola, que é uma bola um tanto enigmática. Eu não posso aqui trazer maiores informações, mas eu posso seguramente falar para vocês, aí eu teria que ler mais sobre esse trabalho de Jeff Koons, e aqui não aqui é só vai ficar apenas só vou me ater a dizer para vocês que essa bola ela tira o status da aura da obra de arte e ela questiona a própria obra de arte quanto objeto. Não estamos mais falando. Gente, perdão, porque minha revista está me atacando. Não estamos mais falando de uma escultura, não estamos mais falando do belo, estamos falando de um objeto estranho que faz o deslocamento inverso. Quando ele coloca um objeto de fora, ele desloca a escultura para fora do próprio objeto de arte. Então, essa escultura já não é mais escultura, ela é apenas um complemento de uma outra obra, de uma outra linguagem da arte, que é a instalação. Não sei se eu consegui me fazer entender. Vocês estão conseguindo perceber isso, gente? Que o deslocamento aqui de Jeff Koons, ele está trazendo para a gente um objeto estranho para expulsar a própria tradição da obra de arte? É perceptível isso? Da mesma forma que a Noite Estrelada de Van Gogh, ela quebra certos paradigmas, né? Primeiro por ser uma arte expressiva, e pelas tonalidades de cores e as formas quase abstratas em que ele está transitando entre o figurativo para o abstrato, nós temos aqui um deslocamento da representação do que é a paisagem. Nós estamos falando aqui de uma coisa quase que eu diria para você onírica, né? É como se essa noite estrelada fizesse parte dos nossos sonhos. Não de uma forma surrealista, mas de uma forma quase que abstrata. Mas não deixa de ser expressionista, porque é através dessa necessidade de explosão de cores e de melancolia que Van Gogh tenta ali expressar seus próprios sentimentos. Alguma dúvida, pessoal? Enquanto eu molho minha garganta? Não, até agora sem dúvida. Oi? Até agora sem dúvida. Beleza, então. Nós temos aqui uma pequena pirâmide, né? Arte como ferramenta de transformação. Nós temos os desafios globais, lá no topo da pirâmide. A arte ela aborda temas como igualdade, sustentabilidade e justiça social. É claro que ela abrange muito mais coisas, mas ela está aqui o tempo todo também trazendo essa questão ela questiona o tempo todo os estereótipos, ela está o tempo todo alertando sobre as crises climáticas, sobretudo os artistas contemporâneos, e assim como a justiça social também, a gente vai pegar isso nas obras dos artistas contemporâneos. E por que isso é interessante? Porque quando você pega, se a gente for pegar a pirâmide, a gente começa a pegar lá na base da pirâmide, a inovação artística ela estaria no topo da pirâmide quando a gente fala de arte moderna, né? E essa questão da arte, dos desafios globais, de repente, tudo estaria nessa pirâmide. Mas, enfim, engajamento social. A arte ela estimula o debate, a criatividade, a participação ativa. E temos a inovação artística. A arte ela evolui constantemente. Ela é impulsionada pela tecnologia. Muitos artistas exploram as novas tecnologias, óbvio, e também as novas formas de expressão. É por isso que o artista ele não está preso mais à sua pintura.
Ele está o tempo todo explorando formas diferentes de linguagens para se comunicar com o seu público, ok? A arte contemporânea, ela é diversa, né? Ela, o tempo todo, ela está colocando a diversidade, né? Incluindo diferentes culturas. A arte hoje, a gente consegue colocar... Qual a diferença de arte e cultura? A cultura ela é uma forma mais geral de toda a produção humana, né? Desde uma cadeira, das leis. A arte ela é uma coisa mais específica. E a arte, ela hoje, ela começa a trazer as identidades, a diversidade dos artistas para dentro da sua arte, né? E isso vai gerar novos estilos e perspectivas de entender a arte. É na experimentação que começa lá no modernismo a busca por novas expressões, novos materiais e, sobretudo, os processos. O artista está o tempo todo envolvido com os processos. O artista, o tempo todo, em seus processos, ele vai descobrindo novas abordagens, novos desdobramentos para expressar as suas questões subjetivas. Isso é maravilhoso. Isso acontece comigo. Quando eu estou produzindo um trabalho, eu automaticamente estou sendo movido ou sendo levado para outros questionamentos de entendimento de mim em relação com o mundo ou vice-versa. O artista ele nada mais é que o ser humano também se relacionando com o mundo e como o mundo se relaciona com ele, né? Isso vai gerar no artista e no seu público reflexão e questionamento. A arte, né, ela o tempo todo ela desafia a ordem estabelecida. Isso a gente consegue ver isso desde a época do manifesto dos artistas modernistas, e ela está o tempo todo promovendo a crítica social. Volto a repetir, a arte ela não está mais preocupada em produzir o belo. Ela está agora preocupada em questionar e tensionar os papéis sociais e os próprios mecanismos artísticos em prol de uma crítica e de uma formação do sujeito. Ok, gente? Então, nós temos aqui uma artista chamada Uira Sodoma. Ela é uma artista performática, artista indígena trans. Ela traz as suas questões étnicas e de orientação sexual para dentro do seu trabalho. O Ira Sodoma não é o nome da artista, é a entidade que a artista trabalha. Ela vai dizer que a Uira Sodoma é uma artista, é uma entidade artística que se apodera dela para questionar a forma como os seres humanos estão degradando o meio ambiente. A Uira Sodoma está falando de um lugar de fala, de um lugar etnicamente de fala, de uma indígena que vive dentro do conceito amazônico, em que ela vai se colocar nos rios que estão sendo destruídos. Eu tenho uma aula só dela. Assim, eu vou tentar colocar a aula dela dentro das nossas aulas, para a gente poder discutir. Inclusive, ela vai estar... Eu vou tentar colocar ela dentro das aulas da nossa série de mapa da arte contemporânea. A Uira é uma artista fascinante. Nós temos o Anderson Tives, né? É um artista periférico, assim como a Uira Sodoma é uma artista periférica ali do Amazonas, ou Amapá, eu não me recordo bem. Nós temos o Anderson Tives, que é um artista periférico da periferia. Eu não me recordo se ele é um dos artistas aqui do Chapadão, não me recordo. Eu sei que o Jota é da comunidade do Chapadão. Nós temos aqui o que o Jota vai falar. O que eu pinto é mais a realidade. Eu pinto ali onde eu moro, meus amigos, os baile funk, os festivais de pipa, tudo que acontece ali na comunidade de Jota. Nós temos uma imagem muito forte. É uma imagem que, por si só, já diz muita coisa, mas a gente precisa entender, gente, que aqui nesse trabalho do Jota é a experiência do artista em relação com o mundo, é ele colocando a sua própria vivência na obra de arte,
é o que ele testemunha quanto sujeito. Nós temos aqui uma cena muito forte. Nós temos, no fundo, Cristo Redentor. E a gente que nós somos moradores daqui da nossa localidade, a gente sabe que em determinados pontos aqui da nossa comunidade, a gente consegue ver o Cristo Redentor. Só que esse Cristo Redentor, ele está de costas para o local de onde nós estamos. Né? O meu sonho era tentar encontrar um ponto aqui para eu fotografar esse Cristo. Fica a dica aqui para o nosso professor, artista e fotógrafo Israel. Né? Então, nós temos um Cristo de costas para o povo periférico. Nós temos aqui uma cena bastante forte, uma cena de violência, em que a imagem por si só já diz muito. Né? Nós temos a Geviana. Israel levantou a mão, Júlio. Quem levantou a mão, pode falar. Fala, Israel. Fala aí, meu querido. Fala aí, prof. Enquanto eu molho a garganta. Nós temos esse ponto aqui que dá para ver o Cristo Redentor. Inclusive, nós temos o nosso próprio Cristo Redentor, né? No Chapadão, que eu tô muito afim de ir lá fotografar, fazer umas fotografias lá. Eu descobri esse Cristo Redentor pelos meus alunos. Então, é o ponto turístico do Chapadão, mano. Eles fotografaram e levaram para o meu trabalho, para o trabalho de arte. Boa. E trouxessem para apresentação. Tem umas paradas legais que dá para fazer daí, mas depois a gente troca ideia. Beleza, vamos falar sobre isso. Alguém mais quer colocar alguma coisa, gente? O Jota, eu sei que ele é artista aqui da comunidade. Não sei se o Anderson não me recordo, mas tem um outro artista que faz parte da comunidade. Se alguém quiser falar, pode falar. Nós temos a Geviana. Lembra da Geviana, que ela faz uma releitura das obras do Debré, do Jean-Baptiste Debré, cuja essa obra original nós temos escravocratas sentados à mesa, e esses personagens que estão aqui na obra da Geviana estão servindo essa elite escravocrata, né? E aqui ela faz uma ressignificação do protagonismo negro, né? Essa imagem, ela meio que diz muito sobre o artista contemporâneo. É o artista contemporâneo que fala agora por si só, não precisa mais, ele não depende mais de uma elite moderna ou pós-moderna para falar dele. O artista periférico hoje tem voz, eu acredito que vai continuar tendo voz nas exposições do Rio de Janeiro. Eu estou com meu bebezinho aqui no colo, no Rio de Janeiro, né? Então nós temos aqui essa imagem bastante emblemática no que diz respeito ao papel do artista contemporâneo. A Juliana ela é bastante representativa nisso. Lívia, quer falar alguma coisa? Não, era só para te avisar que tá tendo falas no chat, para você ler depois. As meninas estão fazendo comentários no chat. Ótimo, eu vou ler. Eu só vou ver aqui. Já está acabando os slides, tá, gente? Assim que eu acabar os slides, eu vou abrir mais falas no chat, tá? Nós temos aqui, eu acho fantástico esse trabalho da Geviana. O que ela faz? Ela pega uma fotografia ali do pessoal ali da comunidade dela. Ela vai ali na dona da feira, né, da feirante. Ela pede para ela segurar um cacho de banana. Ela fotografa essa pessoa e pega uma fotografia da internet e ela faz essa espécie de colagem digital, em que ela está tentando ali trazer uma reconciliação dessas pessoas que são invisibilizadas pelo cotidiano, uma tentativa de se reconciliar com sua ancestralidade. Percebem? Eu acho esse trabalho fabuloso. Primeiro, que eu adoro colagem. E segundo, que ela traça esse diálogo entre o agora,
entre o invisibilizado, entre a pessoa que você passaria ali e não perceberia. Eu estou falando de uma perspectiva bastante elitista, né? E a Giviana teve esse cuidado de trazer o protagonismo dessa fotografada, dessa modelo, para um diálogo com a sua própria ancestralidade, certo? Eu acho, ela tem uma série dessas fotografias, tá, gente? Assim como ela tem uma série sobre releitura do Debré, ela tem também essa série também. Você vai encontrar várias pessoas fotografadas, depois vocês podem fazer essa pesquisa. Se alguém quiser colocar alguma coisa, pode colocar. Eu estou partindo para o encerramento. Então, nós temos a arte do século XXI, que é um futuro inspirador. Eu me inspiro bastante na arte contemporânea, na arte do agora. Eu acho que nós temos aí como elemento a tecnologia. A arte ela vai sempre explorar as possibilidades tecnológicas das novas mídias. Tendo em vista que agora a inteligência artificial está surgindo, então está começando a ter um debate. Está surgindo, não, já surgiu. Né? É a partir da inteligência artificial que vai começar a se criar muitas imagens. Então, vai ser um debate bastante longo sobre, de novo, a autonomia da obra de arte. Então, gente, eu confesso para vocês que em nenhum ponto eu me sinto afligido, porque se não fosse esse cara aqui, ó, se eu não tivesse lido esse cara aqui, que é o Walter Benjamin, talvez eu entraria numa espécie de angústia, né? Mas quando você lê Walter Benjamin e começa a questionar o papel da aura, da obra de arte, eu começo a entender que, cara, é um processo inevitável. O artista vai sim buscar essas ferramentas, não tem jeito, eu já estou buscando essas ferramentas para minha arte, eu nunca vou abandonar a organicidade da produção, que é pintar, fazer uma colagem manual, fazer uma fotografia, o meu olhar, mas eu não vou descartar a possibilidade também de explorar as inteligências artificiais a partir da minha subjetividade mediada pelo prompt, né? Diversidade, né? A arte ela vai sempre abraçar a pluralidade de culturas, ideias e vozes, até porque a arte do século XXI ela já inaugura um protagonismo do artista periférico e, por consequência, ela vai gerar um engajamento. O que é esse engajamento? Essa eterna busca de um diálogo ativo com a sociedade. Ou seja, cada vez mais a tendência, cada vez mais, é do público se relacionar cada vez mais com a arte. Eu lembro que quando eu entrei na faculdade de arte, a arte ela era vista com um certo desdém. O curso de arte que eu fazia era ainda vista como uma espécie de arte elitista. E hoje a gente começa a entender que essa arte, ela começa... Cara, eu saí do curso de arte tendo, nas aulas de estética, a cultura queer. Eu tive, nas aulas de antropologia, as experiências suspensórias dos indígenas norte-americanos, em que eles ficam suspensos pela própria pele. E quem me lecionou foi uma própria artista indígena que fez laboratório com os indígenas norte-americanos. Então, gente, é fabuloso hoje a gente entender que a arte está rompendo essas barreiras sociais. Gente, vai sempre existir a galeria de arte. Isso é bom. É bom porque o artista precisa sobreviver. O artista não é muito diferente do YouTube. O YouTuber não precisa se sustentar para poder manter o seu canal. O artista precisa se sustentar para manter a sua arte. Mas nós não estamos falando de mercado de arte nesse momento. Estamos falando de uma amplitude do que é arte, que um dia foi uma arte de elite. Que só quem tinha acesso eram pessoas, entre aspas, cultas. Mas quando você vai ler Pierre Bourdieu, vai ler o próprio Bauman, a gente vai começar a entender que
que a arte ela está muito mais para além de uma elite, né? Então, essas conexões inspirações, elas visam explorar as transformações nas artes e nos levar a uma nova percepção da arte e da sua relação com a sociedade. É o que está acontecendo mais ou menos aqui com vocês. Muitos alunos aqui falaram assim para mim, eu não gosto de arte. Ou então nem falou. Alguns alunos chegaram a me dizer que passaram a gostar de arte a partir das minhas explanações sobre arte. É por quê? Porque a gente ainda tem ainda no nosso imaginário sobre nós, ainda nós, a gente que arte, a gente é uma classe operária, que a arte ela não nos serve porque a arte ela não é dada a gente, só a elite pode consumir. Não, nós podemos consumir a arte, sim, e nós consumimos arte. Consumimos arte no serviço de streaming, nas redes sociais, consumimos arte nos emojis, estamos o tempo todo consumindo arte. A gente nunca consumiu tanta arte no que foi no período da pandemia, em que a gente começou a ver filmes, a ver séries. Né? A gente consome arte o tempo todo. Então, a arte ela é, assim, essa ferramenta de transformação, ela é fonte de inspiração, e ela é um reflexo do nosso tempo. Vou até mais longe. Ela é um reflexo de todos os tempos, sobretudo hoje. É através da arte, e aqui a gente não está romantizando, mas a arte ela não é só feita para formar a artista, ela é feita para formar a artista, o curador, o crítico, ela é feita para formar público. Quando eu falo formar público, eu falo formar sujeitos, assim como a filosofia. E quando ela serve para formar, eu continuo reforçando. A arte, ela é inútil. Que bom que a arte é inútil. Assim como a filosofia, eu quero que a arte seja sempre inútil. Por que inútil? Por que inútil? Porque se a gente começar a botar utilidade na arte, a gente vai começar a pensar a arte só como viés mercadológico, ok? E não é isso que a arte está se prestando. Então é isso, gente. Eu vou fechar a minha apresentação, eu vou ler o chat, quem quiser comentar alguma coisa agora, só abrir o microfone, antes de eu ler o chat. Eu tô molho minha garganta mais uma vez. Eu quero falar. Posso falar? Muito desnecessária essa blusa aí. Você sempre pode falar. Oi? Muito desnecessária essa blusa aí hoje. Vou dizer mais para você, minha filha. Ela é muito... Porque hoje a seleção brasileira na Copa do Mundo de Clubes. Agora vai estrear a seleção brasileira. Agora vai estrear a seleção brasileira. Daqui a pouco, hein? Ô, Bruna, ele estava aqui tristinho que você ainda não tinha entrado para poder te gastar com a blusa. Ele estava só esperando, né? Você já se entregou, menina. Hoje a seleção... Olha só, e vocês têm que torcer para mim, porque eu vou... Afinal de contas... Oi? Boa sorte para vocês, tá? Acima de tudo, penso o melhor. Não é vocês, mas penso o melhor. Só por causa disso, vou abrir minha imagem aqui. Ah, é? Meu Deus! Respeita, pô! Quanta gente de mau gosto junto, meu Deus! Ai, caramba! Acha coração! Gente, eu vou dar uma olhada aqui no chat aqui, antes da gente encerrar. Meu áudio tá horrível, foi a Poliana falou, tá? Só não pode xingar. A Bruna pedindo desculpa pelo atraso, tá tranquilo. A Lívia é mais forte que ele, sai naturalmente. O palavrão, né? Eu sou muito palavrudo. Eu sou muito palavrudo mesmo, gente. Vamos lá. Cheguei
Cheguei agora, beleza, cheguei na hora certa, Walter Benjamin, é o Israel falando aqui, o professor Israel. O professor Israel chegou a ler, chegou a conhecer o Walter Benjamin, né? Bacana. A Lívia, uma das funções do crítico é nos inserir na obra. Perfeito. E superficialmente ao ponto de visita do artista, para que, a partir dali, ter a nossa percepção, é o que a Lívia está perguntando. Então, pelo que eu entendi aqui, uma das funções do crítico é nos inserir na obra, superficialmente ao ponto de vista do artista, para que a partir dali tenha nossa percepção. Eu diria para você que eu não diria nem que seja a partir do ponto de vista do artista, porque até o crítico de arte, ele não vai perguntar para o artista o que ele acha sobre a obra. Eu diria para você, Lívia, e para os demais aqui, que o próprio crítico de arte, ele vai colocar o seu entendimento sobre a obra, tá? Ele não tá preocupado exatamente sobre o que o artista pensa. Até porque eu acho que a magia da obra de arte é quando ela se ressignifica. Porque se o artista dá a coisa dada, fica fácil. Ou então fica sem graça. Nunca o artista não possa dizer o que ele sente sobre o seu processo. Eu publiquei há pouco tempo um trabalho feito por IA meu, que eu fiz um autorretrato meu, portando o celular e me derretendo como se fosse um zumbi, em que eu começo a falar ali sobre os meus processos psicanalíticos em relação àquela obra. O que me levou até aquele momento do meu autorretrato, em que eu estou sempre ali tensionando o meu autorretrato. Então, assim, gente, não necessariamente o crítico ele vai tentar ali falar do ponto de vista do artista, mas pelo contrário, do próprio ponto de vista dele, mas não só ele, gente. A gente tem que entender que o crítico de arte, a função do crítico de arte não é dizer o que acha sobre a obra. É sim, colocar seu entendimento sobre a obra, mas a partir de um amplo conhecimento sobre a história da arte e sobre o papel social da arte. Isso requer formação. Porque, veja bem, a gente vai pegar o filósofo Kant, que ele vai falar sobre o conhecimento a priori. O conhecimento a priori é o conhecimento que é anterior ao que vai vir a ser produzido. Ou seja, acontece um fato. O avião caiu, né? O avião caiu. Tem um avião aí que caiu na Índia. Fato. Mas para a gente entender esse fato como produção de conhecimento, entender por que o avião caiu, a gente precisa partir de leis universais do ponto de vista de quê? O que fez esse avião cair? Como é esse modelo de avião? Quais os índices de queda de avião desse modelo de avião especificamente? Então a gente começa a tentar entender, através de uma universalidade do conhecimento da aeronáutica, da aerodinâmica, o que fez o avião cair. Isso chama-se conhecimento a priori, conhecimento universal, o que o Kant vai chamar de metafísica. Esses conhecimentos a priori, ele requer um pacto social, ele requer um conhecimento prévio para que haja acordos universais. Esse acordo universal, ele é a produção do conhecimento quando ele é colocado em questão sobre o objeto, sobre o fenômeno recém-produzido. Em outras palavras, se eu produzir uma arte agora, eu estou sujeitando essa obra de arte a um conhecimento a priori da história da arte. São os mesmos mecanismos que fizeram o Arthur Bispo do Rosário tornar-se artista, mesmo ele sendo alienado do mundo tal qual conhecemos hoje. Percebe o que eu quero dizer? Então, o crítico ele vai pegar, a partir de impacto social, de impactos universais, da história da arte, para tentar entender, e eu vou até dizer aqui, legitimar, tá?
Ele vai tentar legitimar esse objeto de arte recente para ele tentar atingir o status de obra de arte. Por exemplo, o mictório do Duchamp não pode ser mais repetido. Ele já existe. Assim como aquele poema No Meio do Caminho Havia uma Pedra. Esse poema já existe. Não adianta você reproduzir outro. Mas você não pode mais reproduzir a Mona Lisa, a não ser que você ressignifique ela. O mictório do Duchamp, você não pode reproduzir ela, mas você pode ressignificá-la. Em outros objetos do handmade. A cadeira, a banana, a própria lixeira. Percebem? Então, a função do crítico não é falar de ponto de vista, mas através do seu conhecimento amplo sobre... Por exemplo, no meu curso de arte, tem 3 formações. No meu curso de arte tem a formação de licenciatura em artes visuais, você se forma para ser professor, a formação de bacharel em artes visuais, você se forma para ser artista, e tem a formação do historiador da arte. Quem é o historiador da arte? Se na licenciatura nós temos o professor de arte, e no bacharel de artes visuais nós temos o artista, quem é o formado em bacharel em História da Arte? O historiador. Quem é o historiador? O crítico de arte. E a gente, para se formar, a gente também estuda a crítica da arte. Tanto é que no meio do fluxograma, a gente estuda história da arte. Aí depois, de um determinado tempo, a gente vai partir para outros caminhos. Mas a formação praticamente é a mesma. Percebem isso? É importante a formação porque vai gerar críticos de arte dentro de um entendimento. É assim como filosofia, como se forma filósofos. Percebem? Ela se constrói, tá? Bruna levantou a mão. Então, assim, gente... Fala, Bruninha. Tem gente mais que levantou a mão, né? Fala. Professor, vou ter que sair agora, tá? Oi? Vou ter que sair agora da aula, me perdoa. Eu também vou sair daqui a pouco, porque a seleção vai entrar em campo. Eu sei que tu vai ver o jogo. Vou preparar que vou acender aqui as velhinhas para agorar o time de vocês. Pode deixar. Faz isso não. Só porque vocês ficaram, né? Não foram, né? A Fernanda Kelly falando aqui. Pois é. Não foi Tchau, Bruninha. Tá bom. Eu já vou fechar. Beijão. Tchau, criança. Tchau. Tchau. No canto... Tchau. A Fernanda Kelly está falando aqui no canto esquerdo, parece com a rede de pesca, falando da obra do Ernesto Neto, né? Parecendo ser adultas, né? A Fernanda fala. Vamos lá. Acho que meu áudio não estava saindo, mas o conselho aí no Cristo do Gogó durante o dia. Ah, tá. Foi o que o Rogério estava falando, tem que fazer uma pequena trilha para chegar nesse Cristo. Eu queria ir, a Bruna falou ainda agora. A última vez que foi, não tive boas experiências, a Mariana falou, não sei do que se trata. Eu até imagino, né? Como disse o conselho aí durante o dia, a noite é para o povo que fuma um negocinho. Foi à noite mesmo. O de moto achei muito cansativo. Imagine a pé. Deus é mais. Ah, tá. Isso não vale. Israel não vale nada. Trilha, estou fora. Vou jogar no grupo uma foto dos meus filhos no Cristo. Eu amo trilhas e faz tempo que não faço uma, diz a Bruna. Eu também gosto. O pessoal está falando sobre o Cristo, que ficou famoso, já é o Mengo. A Mariana fala, mas é muito perigoso, não aconselho ir. Beleza. Gente, eu vou encerrar a live, tá? Obrigado por vocês terem participado, terem vindo. Espero que a aula tenha ajudado vocês, tá? E é isso. E é isso. Se alguém quiser colocar mais alguma coisa, considerações finais, eu vou encerrando a aula aqui, tá? Boa noite. Bom jogo, apesar de eu estar torcendo para perder.
Sai É, fora, isso, ali. que é outra vascaína, né? Gente, Com muitos. lembrando que a exposição, gente, eu coloquei no início dessa live que a gente vai fazer 2 eventos, tá? No dia 6 de julho, a gente vai fazer a nossa visitação à exposição e depois uma segunda visitação no dia 29 de julho, ou seja, uma no início do mês e a outra no início do mês. E semana que vem eu não vou dar aula porque eu vou estar viajando. Tá bom, pessoal? Então é isso, tá? Depois eu vou botar a data direitinho lá, me lembrem, semana que vem não vamos à exposição. Hoje joguei tudo para julho, porque mês que vem eu vou viajar e já tenho as datas já confirmadas. Eu não vou mudar mais, vai ser a data fixa da nossa ida às exposições e podem ficarem tranquilos que eu não vou mais mudar a data, tá bom? Ok? Então é isso, pessoal. Nem sei se se eu consegui gravar. Mas é isso, pessoal. Beijo e até a próxima. Ok? Tchau.